Pessoal, bom dia a todos. Hoje nós vamos tratar de um tema, não é? Que são as aflições segundo a visão espírita, não é? E como se fosse uma maneira de nós entendamos ou possamos entender por que isso acontece. É bem verdade que muito já se falou sobre isso, não é? Os livros dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, já trazem uma noção básica do que são essas aflições. E, não obstante, é necessário esclarecer que, com o passar dos tempos e com a divulgação da doutrina espírita em larga escala, muito se tem dito em favor e contra o sistema de aflição, alguns atribuindo essas aflições, esses sofrimentos que todos nós passamos, ao acaso, né? Outros entendem que, na verdade, isso é um destino. Usa-se hoje, na atualidade, uma expressão chamada karma, não é? Que significa uma expiação ou uma necessidade de melhoramento. E é neste sentido que as aflições se nos apresentam desde os primórdios dos tempos, não é? Inclusive desde quando Cristo aqui esteve, não é? Até porque muitos sofriam naquela época, tá? E junto a essas aflições, hoje na contemporaneidade, algumas pessoas ainda atribuem, não é? Isso a uma maldade do alto, não é? Aquelas velhas perguntas que surgem, e eu aqui não estou para repeti-las todas, apenas para dar uma visão particular e que possa ser discutida intimamente por cada um dos senhores, de que o alto, o Deus, está sendo injusto para comigo, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu efetivamente sofro com isso, sofro com aquilo. E eu escutava recentemente uma palestra sobre uma temática diferente, não é? Mas que tratava desse tema em um dos seus momentos, não é? E isso já vem sendo discutido. E o que me saltou os olhos, e que seria bom que nós comecemos pensando assim, nós reclamamos, aliás, o ser encarnado, não é? Usando do vaso carnal, ele, na sua grande maioria, estabelece um critério de irresignação com as aflições. Muitos de nós reclamamos pelo que nos falta e esquecemos de agradecer pelo que nos sobra. É bastante, não é, para a gente entender as aflições, observar ao nosso lado o que nos rodeia e o que nós temos em demasia. Enquanto uns têm pobreza, a pobreza é suprimida com saúde. Enquanto outros têm riqueza, a contraprestação é, às vezes, uma moléstia. Jerônimo o Grande, antes de desencarnar, essa história já é contada, mas é bom que alguém a relembre. Muito próximo do desencarne, todo mundo sabe que Jerônimo vivia só de um lado. O pedido dele, quando se disse, meu irmão, você está próximo de desencarnar, você sente que vai acontecer o desenlace, qual o seu desejo nesse momento? Ele disse, virar para o outro lado. Ou seja, é um desprendimento. Essa pessoa recepcionou as aflições todas que passou pela vida, não é? E produziu belíssimos ensinamentos, porque ele foi resignado. E a aflição, para em si entender esse alcance espiritual, ele precisa de uma resignação.
não é? E essa resignação, ela não vem como forma de punição, ela vem como forma de escolha, não é? Novamente, recorro ao senso comum, porque muito do que já se falou na doutrina espírita é senso comum, entendeu? Nós aqui encontramos uma barreira para tentar modificar o que nós já sabemos. Ou você consegue mudar pelo amor, ou seja, pela maneira, por ser voluntário, ou do contrário, você efetivamente vai mudar hoje, amanhã, daqui a um século, daqui a 200 anos, pela dor. Daí porque as aflições, efetivamente, elas vêm como um efeito modificativo na nossa razão de ser. E quando se está encarnado, né, com raras exceções, né, nós efetivamente não compreendemos por que nós sofremos, não é? E isso nos causa um certo reboliço, né, uma certa ansiedade. Né? Olha aí a pandemia. Muita gente atribui a pandemia a um efeito, claro, sem conhecimento de causa, mas é bom que se diga, um efeito da punição de Deus a aqueles que estão encarnados na Terra, esses cerca de 7 bilhões. Outros atribuem essa pandemia que causou aflição, que causou ansiedade, que causou morte, desencarne, que eram necessários, e aqui nós não teremos tempo, efetivamente, de discutir todas essas hipóteses, não é? Em outro momento nós iremos discutir, porque nós precisamos mostrar, não é? Aqueles que ainda estão em mares revoltos, não é? Que essa pandemia ela foi necessária, não é? É preciso que nós recordemos, não é, da moratória, ou seja, da benevolência do Cristo para cada um de nós, não é? Nós não sabemos quantas reencarnações nós passamos, nós não sabemos se nós, durante essas encarnações, nós conseguimos modificar alguma coisa. Se nós estamos aqui, por exemplo, tentando resolver um problema de 200, 100 anos, de 30, 40, 50 reencarnações, e que se transformaram em expiações porque as provas não conseguiram ser cumpridas. E muita gente, efetivamente, ainda materializada, porque a revolta com a aflição, não é? Ela é um sinônimo de materialização, não é? Aqueles que se revoltam com as aflições que se lhes apresentam, não é? Ainda estão muito arraigados na materialização, não é? O lado espiritual ainda está distante. Então, essa existência, não é? Ela pode ser em vão. Por quê? Porque Deus nos concedeu, de boa vontade e por misericórdia, o esquecimento. Porque se nós, efetivamente, soubéssemos os erros que cometemos no passado, não é? Distante, no pretérito, possivelmente nós não estaríamos nem nessa existência. Porque essas provas que nós escolhemos, ou então o retorno pela expiação, ela é uma das maneiras que a espiritualidade mais alta nos entrega e diz: voltarás, mas terás que cumprir esse projeto. E às vezes nós assumimos. Quando do encarne, nós esquecemos. Não é? E aí, por esquecer, a nós é dado, desde a criação, hoje seres inteligentes, não mais princípio inteligente, mas seres inteligentes, o livre-arbítrio. E a própria vida na Terra, planeta que está ainda no sistema entre provas e expiações,
causando o quê? A nossa vontade primeiro. Então, ao invés de, nos momentos de aflições, de sofrimento, de dor, etc., nós tentarmos, não é, recorrer ao alto através de uma oração, ou tentar entender, não é, a teoria de causa e efeito, por que esse efeito está incidindo em mim? Não é? Será que é resultante do que eu escolhi lá? Ou será que é resultante das minhas escolhas aqui? Esse é o conceito do livre-arbítrio. Se nós não precisamos ir muito longe para entender o efeito das aflições. Nós já sabemos que é uma escolha feita lá. Quem ainda não se desvencilhou desse pensamento de que não, que isso é um destino. Ora, vamos considerar, qual é o conceito de destino? Não é? É algo que está programado. Então, se está programado, então houve uma escolha. Bom, eu vou me programar para para passar num curso superior. Ora, você vai trilhando até chegar. Então, se a palavra é essa, destino, então foi programado em algum momento. Não é? Porque nós já sabemos, até pelo conceito pedagógico da palavra acaso, que ele não existe, porque se ele existisse, não seria acaso, seria consequência. Então, que destino é esse? De onde ele veio? Não é? Qualquer pensamento diferenciado, ele é dissipado com um simples olhar ao redor, ao nosso redor. Não é? Então, se é um destino, então alguém escolheu. Se sou eu que estou sofrendo isso, quem escolheu? Eu. Onde, quando, como e por quê são perguntas que você pode ou não responder. Não é? No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala em uma das passagens, né, que os interlocutores espíritas, né, quando interrogam o alto, os irmãos que vêm trazer, né, um aconchego, né, uma leveza para essa existência, às vezes se aborrece porque os irmãos não contam o que aconteceu, o que pode acontecer, né, quais são as mudanças, não é? O título é Coisas Terrestres. E ele mesmo explica. Se vocês não compreenderam ainda a essência de estarem num planeta de regeneração, né, e de provas, para cumprir as provas, para dar um passo à frente, eu particularmente acho que a regeneração, ela está instalada, entendeu? Mas ela vai demorar um certo tempo. A pandemia faz parte dessa regeneração. Os espíritos dizem isso. Então, se nós não compreendemos efetivamente palavras de destino como escolhas, né? Não é? Porque destino, pedagogicamente falando, não é? É algo que escolheu. Espiritualmente falando, são as escolhas que nós fizemos. Eu vou voltar dessa maneira, eu vou tentar recuperar esse tempo perdido, eu vou voltar numa família assim, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, não é? Mas nós nos mantemos o quê? Às vezes com o princípio da dúvida, ou o benefício da dúvida, não é? E as reclamações vão sempre acontecendo. Na questão 491 do Livro dos Espíritos, né, ele dá o primeiro indicativo de como nós tentarmos, não é, minimizar determinadas aflições, não é? O Allan Kardec pergunta aos espíritos, diz, qual a missão do espírito protetor? Nosso anjo da guarda. E os espíritos respondem, a de um pai com relação aos filhos,
a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliando com seus conselhos e consolando-os nas suas aflições e levantando-lhes o ânimo nas provas da vida escolhida. Veja, consolando-nos nas nossas aflições. A palavra consolação, nessa concepção, nada mais é do que uma ajuda, um estímulo. Era como se mostrasse-nos que nós precisamos encarar esses momentos com altivez. Mas quantos de nós consegue passar por esses momentos sem um único pingo de reclamação? Me lembro agora a entrevista de Chico Xavier, não é? Nos anos de 40 e pouco, ao programa Pinga Fogo, não é? Em que ele foi criticado exaustivamente, entendeu? Foi motivo de, em determinado momento, motivo de chacota, de sorrisos por determinadas respostas que dava, e ali ele estava sendo, como sempre foi, um instrumento da vontade do alto. Era como se ele estivesse abrindo um caminho para aquele consolador que nada mais é do que o Cristo, a doutrina espírita, todos pudessem começar a modificar. E ele, absolutamente cônscio de si, quando recebia uma certa crítica ou uma pergunta mais incisiva, respondia que o melhor caminho ainda é a caridade, o melhor caminho ainda é a prece, o melhor caminho é desviar um pensamento negativo. Pois bem, esse é o primeiro passo, é levar o pensamento ao nosso, claro, uma oração, né, dirigida ao nosso anjo da guarda, né, denominado Espírito Protetor, no Livro dos Espíritos, na pergunta, ela vai ter uma sequência, é como se ele repassasse aquilo para o mais alto. É o primeiro caminho. E nesse caso está o que? A prece. Aí você pode dizer, mas Marcos, você não está passando o que eu estou passando, mas eu posso passar. Quantas provas, quantas expiações, né? Quantos destinos são iguais? Iguais ou semelhantes, vamos dizer assim, né? Até porque o nível espiritual de cada um de nós, entendeu? Só a nós cabe quando retornamos à pátria espiritual. Mas quantos são parecidos? Quantos, e aí outra pergunta, quantos são aqueles que sofrem calados? Não é porque, como se diz no linguajar coloquial, né, do povo, vamos dizer assim, enquadrado, engolem o choro, engolem a agonia, engolem a aflição. Quantos fazem isso porque não têm coragem de externar e outros porque estão perdoando o desafeto? Porque a aflição, de um modo geral, ela pode ser gerada, e não raro acontece isso, por questões de desafeto em outros planos, nem eras pretéritas. Não é? É muito comum, por exemplo, determinada pessoa nunca lhe fez um único mal. Mas parece que você reconhece naquela pessoa um desafeto do futuro. E às vezes você pergunta, mas por que você não gosta de fulano? Né? Você não se dá bem com ele? Eu não sei, mas entendeu? É algo assim que não me atrai para uma amizade, para um conforto. Isso acontece na família também. Não é? Não raro nós nos instalamos numa família como parentelas, ou para reparar exatamente isso. E aí surgem as aflições. Um outro detalhe que o Livro dos Espíritos nos traz, né, é que as aflições são de várias maneiras, entendeu?
Por exemplo, tem gente que reclama, já falei no começo, tem gente que reclama porque veio numa situação difícil. Mas nunca teve o cuidado, pelo menos, de juntar as mãos e fechando os olhos, num pensamento simples ao alto, também conhecido como prece, eu não preciso nem falar. Porque eu sou espírito encarnado e na hora que eu fecho os olhos, o pensamento ele transpõe distâncias inigualáveis. O pensamento é a forma mais rápida de se desejar o bem, de se perdoar ou, infelizmente, de se desejar o mal. O famoso tomara que produz o efeito. Bumerangue, ele pode voltar, não é? É aquela velha história, né? Você aponta um dedo para fulano, mas existem 3 apontando para você, não é? Ou seja, a maldade, entendeu? Ela às vezes resulta das aflições. Você tem inveja de alguém porque efetivamente você não tem o que ele tem. E as aflições, na verdade, não é? Ou as inconformações com as aflições são, na maioria das vezes, motivadas por, por aquilo que eu sofro. Eu sou pobre, então reclamo daquela pessoa que conseguiu, ou que é abastarda, tem, tem muitos bens, e eu sofro, trabalho, sou honesto, e aquela pessoa tem tudo e tal. Essa é uma das coisas que mais se reclama. Porque eu estou doente, fulano de tal faz tanta maldade com o mundo e está tão bem, etc. Mas não sabe que a riqueza também produz uma aflição grandiosa. Ou vocês estão esquecendo novamente do senso comum? A quem muito se dá, muito se cobra. Recordem-se da questão 925 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga a espiritualidade superior e diz: por que favorece Deus com dons de riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? A resposta do alto foi simples. Isso significa um favor aos olhos que apenas veem o presente, ou seja, o material. Mas fica sabendo, dizem os espíritos, que a riqueza é, de ordinário, muito mais perigosa do que a prova da miséria. E aí, se vocês quiserem se aprofundar nisso, continue lendo as perguntas 814 e 815. Então você pode dizer o seguinte, mas às vezes eu não tenho como resolver isso. Eu não tenho como resolver. Tem. Tente. Muitos dos nossos problemas, às vezes, são resolvidos no plano espiritual. Nosso anjo aguarda, as nossas preces, as preces que se fazemos pelos outros, né? São os bônus horas. Às vezes, né, nós estamos com problemas, possivelmente, para nós, estamos entregando a toalha, né? E a espiritualidade vem e dá uma ajuda. No sono, isso acontece às vezes. Mas nós precisamos o quê? É fácil? Não é. Mas é preciso começar. Nós precisamos dar um passo à frente. Se é preciso modificar determinados atos, que nós façamos a nossa parte. Aqueles que frequentam a casa espírita, que são espíritas, são espiritualistas, etc., né? Ou são simpatizantes, né? Gostam de mensagens espíritas, etc., comecem folheando, né? Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Abram aleatoriamente, que às vezes a resposta está ali. E para as aflições da nossa vida, uma das respostas mais concretas, já apresentada pelo Cristo desde
a parábola da prostituta, quando diz, vais e não peque mais. Ou seja, é a palavra mudança. Mude. Tente mudar. Pare de reclamar. A reclamação não vai, efetivamente, lhe trazer uma felicidade, uma diminuição da aflição. E aqui eu retomo uma outra pergunta do Livro dos Espíritos. A pergunta 931, que fala de felicidade, porque aflição é, entendeu? É antônimo de felicidade, lógico, né? Eu sofro, o outro é feliz, eu reclamo, não me conformo, né? E passo pela vida deixando, como diz a música, deixe a vida me levar, não é? Enfim, que não é um bom conselho. Diz o codificador, porque são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes. Os espíritos respondem, nenhuma é perfeitamente feliz. Então, a felicidade é um estado de espírito. Não é? Ela não existe a felicidade completa. Chico Xavier dizia, tudo passa. A felicidade, né, o sofrimento, as aflições, e nós não conseguimos ainda, não é, materializar isso. Nenhum é perfeitamente feliz. E o que julgais ser felicidade, muitas vezes oculta urgentes aflições. Tem um dinheiro, tem uma posição social, mas vive em sofrimento, tem uma família desregrada, não é? Filhos perdidos no mundo, são uma pessoa solitária, às vezes propensa ao suicídio, não é? E continua. O sofrimento está por toda parte. Nós estamos num planeta que vive, nós estamos cansados de ouvir isso. Planeta de provas e expiações. O sofrimento é necessário. Porque cada mudança que nós estamos tendo, ó, do elemento inteligente, do princípio inteligente, para o ser inteligente. Vegetais ao ser humano. A distância é muito grande, 4,5 bilhões de anos, não é? A gente não tem nem como contar isso. Entretanto, continua a resposta, com muita propriedade, para responder ao teu pensamento, direi que as classes que chamais sofredora são mais numerosas, por ser a terra um lugar de expiação. E finaliza. Quando a houver transformado em morada do bem, regeneração, e de bons espíritos, ou espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí e ela será o paraíso terrestre. Não é à toa que a Terra, né, é considerada, entendeu? A pátria do Evangelho e o coração do mundo. E nós estamos nela. Graças a Deus. Porque, segundo nos diz Filomeno de Miranda e outros escritores, né? O planeta Terra, né? Ele pode ter uma reserva de encarnados em torno de 21 bilhões. Nós temos 7,5, alguma coisa. Em compensação, se para cada encarnado, segundo a literatura e a visão espírita e os ensinamentos que vêm do alto, nós temos 3 desencarnados, você imagina a quantidade de pessoas que está querendo encarnar. E uma encarnação, depois de haver o desenlace, pode demorar 200, 300, 400, 500, 600, sei lá, 1 milênio. Vai depender da fila, não é? E daquilo que você estará propenso, quando retornar, a tentar modificar. Porque às vezes o espírito não consegue. Ele escolhe
um tipo de prova ou expiação, e dependendo efetivamente dos cometimentos que ele deixou a reparar na existência anterior, a existência futura, ou a vindoura, ela será carregada, entendeu? De algum tipo, efetivamente, de prova ou de expiação, que não vai ser fácil passar. Não é? Não vai ser fácil passar. Isso é fato. A pergunta autorresponde. Não é? Ou seja, mesmo em classes, né? A espiritualidade fala em classes, a pergunta fala em classes, né? Em homens, etc. A resposta da espiritualidade, entendeu? É que não existe a felicidade plena, pelo menos nesse plano. A gente está só contribuindo para efetivamente dar um salto de qualidade, né? Nessa relação entre cumprir o acertar ou modificar o nosso destino, recompor os nossos erros, não é? Então é preciso dar o primeiro passo. Quando isso é só uma parte do que nós temos no livro dos Espíritos. Quando nós partimos para o Evangelho, a codificação primeira, né? A codificação primeira dele, em relação a esses temas, né, que são bastante polêmicos e que nós, às vezes, renegamos porque não temos coragem de fazer, né? E culpamos os outros, não é? Enfim, há quem diga que o alto não está sendo justo. Ora, quer queira ou que não, entendeu? Você vai descobrir quando desencarnar, entendeu? Se a teoria da vida após a morte é verdadeira. Se aquilo que você escolheu foi cumprido, não foi. Vejam o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Nós deveríamos ler todo santo dia, não é? Seguindo o conselho de Divaldo e tantos outros mestres, né? Peixinho, né? Haroldo Dutra e tantos outros, não é? Uma página do Evangelho, interpretar, ou de um livro espírita, aleatoriamente aberto, ou então na sequência. Porque uma grande parte dos espíritas se limitam a ir buscar o amparo numa casa espírita, não é? Saem um pouco mais aliviados, tomam um passe, não é? Na verdade, fazem aquela caridade, mas não continuam o tratamento, porque o tratamento não está nos passes, não está numa consulta fraterna, num atendimento fraterno, e por falar nisso, eu acho que não vai dar para ver, porque tem um livro muito interessante, eu não sei se dá para ver, que vai sair um pouco ao contrário. Esse livro é o livro Atendimento Fraterno, né? É um projeto de Manuel Filomeno de Miranda, que é muito interessante, não é? Ele fala sobre esse atendimento fraterno nos centros. Aqui vem dizendo também, tá, que você deve continuar o tratamento dentro do centro, se engajar, se for da sua vontade, né? O livre-arbítrio ainda não é, um tipo de escolha que você faz. Então você melhora um pouco aquela desobsessão, há uma certa diminuição da desobsessão, e melhora o tempo, daqui a pouco volta. Então, é só para curar momentaneamente. Aí, quando as aflições nos atingem, nós voltamos novamente. Tá? Isso é em várias religiões. Particularmente, estou falando da doutrina espírita, porque eu sou espírita. Né? E não tenho vergonha nenhuma. Aliás, deveria ter sido espírita há muito tempo. Há muito mais tempo. Porque o aprendizado sempre tem um começo e não terá fim. Tá? Enfim, o que acontece? No livro dos Espíritos,
No capítulo 5, ele fala, bem-aventurados os aflitos, né? E ele diz quais são as causas atuais das aflições. Gente, você, é, qualquer livro que trate do espiritismo, não é? Ele nos traz uma ajuda para diminuir as nossas aflições. Abram aleatoriamente um livro. Pegue qualquer um livro, por exemplo, comece com o Evangelho, né? Que tem uma maior profundidade, depois o livro dos Espíritos, você vai ter uma noção, o livro dos Médios, né? O Céu e o Inferno, e finalmente a Gênesis, que já é um livro mais completo, né? Tá? Ele demonstra, não é, a causa primeira de todas as coisas, a soberania de Deus, o início, né? Gênesis significa princípio, iniciar. Então, no item 4, em resposta a o informado pelos espíritos, Allan Kardec diz de duas causas atuais das aflições, né? Por que eu sofro, né? Causas atuais não é naquela época, é hoje. Os livros espíritas, principalmente o Pentateuco, né, os 5 livros da codificação, eles foram escritos, né, para serem aplicados na época e no futuro. Claro, muita coisa criada, porque a espiritualidade agora tem mais intensidade. Mas veja o que, eles dizem. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou seja, as aflições, os sofrimentos, né? Ou, se o preferirem, promana, ou seja, né, vieram, né, de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm causas na vida presente, aqui é o livre-arbítrio, não é? Você pratica o mal, mais cedo ou mais tarde, você vai sofrer com aquele próprio mal. É o espelho. Outras, fora desta vida. A fora desta vida são as existências passadas, que nós sabemos. São as existências passadas. São aquelas provas, aquelas, né, que nós não conseguimos modificar, e nós trazemos de novo, mas só que em forma, em uma grande parte, em forma de recuperação, de remodelagem dos erros. Não é? E ele prossegue, interessante, né? Ele diz: tal o sentido das palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de haverem quitado, estarão livres. Ou seja, as aflições são a maneira de prova. E quem escolhe é você. Acredite ou não. O livre-arbítrio dirá, dar-te-á um pensamento de escolha. Eu espero que você escolha o melhor caminho. Porque se aquele não for o melhor caminho, que é o caminho da recuperação pelos erros, esse é o melhor caminho, voltará esse plano, não é? Para recompor. Sim, você pode estar pensando. Mas não é fácil resolver esses problemas. Eu nem sei o que fiz, nem vai saber momentaneamente. O retrospecto do seu desempenho aqui nessa existência será mostrado a você quando houver o desencarne. Aí lá você vai saber onde você acertou, onde você errou, ou errou e tentou, e onde você estagnou, que é a pior das provas, você parou. Você efetivamente não moveu uma única intenção para tentar recuperar. Por exemplo, por que as pessoas sofrem?
e não consegue perdoar alguém. Quantas vezes você já perdoou? O perdoar é esquecer, como dizia Chico Xavier. Esse é o mais feliz, aquele que esquece do mal. Não é? Esquece o mal. Aquele que ora pelos seus desafetos. É fácil? Não. Ninguém nunca disse que era fácil. E nós não estamos aqui porque é fácil, não. É porque é difícil mesmo. Nós estamos aqui para ser testados. Olha, para chegar na angelitude, não pense que é rápido, não, viu? Vai demorar muito. Porque nós fomos corrompidos pelo lado material. Não estou dizendo que ter dinheiro ou vir com riqueza, nós já falamos isso aqui, é defeito. É defeito ou não pode acontecer. Deus concede, isso é um tipo de prova. O problema está em você ser uma pessoa abastada e não dividir com ninguém. Não é? Não dividir nada. Viver de alegrias, etc, etc. No mundo em que, ao seu redor, tantos sofrem. Veja agora a pandemia. Veja a estação das chuvas, né? Eu falo aqui do Nordeste de Maceió. Nós temos tantos desabrigados. E às vezes as nossas aflições, elas podem ser diminuídas com a ajuda ao próximo. E muita gente não faz. Você tem coragem de 10 horas da noite sair no carro para distribuir sopa para aqueles que estão na rua, drogados, com expiações pesadas, não é? Obsidiados por irmãos do plano espiritual que guardam o quê? Rancor e ódio? Você tem coragem? Pelo menos uma vez por mês? Ou a sua coragem é limitada a, eu vou doar 200 pães. Eu vou doar não sei quantos sacos de café, coisa parecida. Mas lá eu não vou. Eu não gosto, não. A prática do bem é a melhor forma de você construir um novo retorno à pátria espiritual. Me recordo agora de um caso que é contado, né, mas talvez algumas pessoas não reconheçam isso, não viram, né, ainda. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, Celina, secretária de Maria de Nazaré, o chamou à varanda, ele estava no hospital ainda em convalescência, e o médico dos pobres viu aquela multidão da varanda, né, e perguntou a Celina, quem são essas pessoas que estão gritando meu nome, aplaudindo? Eu não conheço nenhuma delas. E ela respondeu, são aquelas pessoas que estavam em sofrimento, em aflição, e você as ajudou. E hoje é o Espírito que é, né? O humilíssimo irmão termina suas frases sempre dizendo, né? O mais humilde dos irmãos. Então não é riqueza, não é pobreza que vai deixar de suportar aflições. Não é isso. Uma vez eu estava ministrando uma palestra e no público uma senhora, né, questionava algumas questões, né? E ela sempre questionando, e eu percebia que ali havia o quê? Uma influência espiritual, né? Que foi permitida para entrar naquele momento da palestra, até para que algumas pessoas que estavam ali precisavam escutar algumas coisas, alguns irmãos que estavam obsidiando outros. E essa senhora, que era até portuguesa, né? Ela disse, senhor palestrante, o que o senhor está falando é muito bonito, né? Entendeu? Nós precisamos mudar. Mas coloque-se no meu lugar. Aí contou o fato, né? Que tinha perdido um esposo numa cirurgia, etc., por erro médico. Ela fazia medicina e deixou a medicina, se desiludiu. Eu respondi, pois não, minha senhora, a senhora está corretíssima em estar com esse desagrado.
não é? Mas quanto tempo faz isso que a senhora vai carregando essa aflição? Ah, não é? Respondeu assim, meu senhor, faz muitos anos, né? A dor ainda persegue. Eu digo, já era tempo suficiente para tentar esquecer e dar um rumo novo à sua vida. Porque não pense, a senhora, não é? Que a espiritualidade às vezes nos faz nos colocarmos no lugar do outro. Quando nós começamos a ajudar, a fazer o bem, né? A maior das virtudes, né? É por isso que o codificador, o Cristo, dizia em várias passagens que, não é? Sem caridade não há salvação. Sem fazer o bem, sem olhar quem, não é? Que uma mão não veja o que a outra faz. Todos esses ditados que nós estamos cansados de ouvir e que nós, da boca para fora, é muito fácil fazer, mas na hora de pegar na charrua, nós encontramos sempre um meio de reclamar. E um dos meios que eu acho que nós deveríamos tentar abolir é como um pensamento negativo, é aquele. Isso não vai dar certo. Não vou fazer porque eu já sei que não dá. Não vai resolver isso, nada. Eu já tentei tudo e parará e tal. Nós já podemos dizer que você não tem o conceito de fé estabelecido, que é transpor o impossível para o possível. No mesmo capítulo, aproveitando essa oportunidade, né, do conceito de fé, no mesmo capítulo, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá está dizendo o Cristo Consolador. Então, as nossas aflições, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos atos, eles devem estar todos direcionados ao alto. Porque nós temos, às vezes, tanta dificuldade em agradecer. Quando está tudo bem, ninguém se lembra nem dizer assim, obrigado, Senhor, porque me permitiste acordar. Simples assim. Pronto. Agora, quando as tribulações, quando o mar está revolto, aí você procura todo tipo de saída. Só não procura primeiro a saída, que é saber por que aquela tribulação está acontecendo. Não, eu vou numa casa espírita, eu vou falar com o pastor, eu vou falar com o padre, eu vou, enfim, vou me assessorar com um psicólogo, enfim, só buscar ajuda de tudo que é maneira. Né? E a psicologia espiritual, vamos chamar assim, dá um nome mais amplo, né? A neurociência, ela nos ajuda a entender, não é? Porque às vezes as aflições estão dentro de nós amordaçadas, querendo gritar. Às vezes está gritando, nós estamos escutando na consciência, mas continuamos no caminho errado, na via mais dolorosa. Pois bem, no capítulo 6 das Bem-aventuranças, existe uma passagem, né, que se chama o jugo leve. O jugo é leve. E nós sabemos, né? Tá? Eu vou ler apenas para harmonizar mais ainda essa minha transmissão, porque eu sei que vários irmãos desencarnados estão aqui também, fazendo parte dessa corrente de incentivo a você que está nesse momento sofrendo, a você que a qualquer momento pode sofrer, a você que está me ouvindo e está agradecendo, porque as suas aflições estão sendo
modificadas pela ajuda que você está fazendo ao seu irmão, independente da sua posição social, diz o Cristo, para harmonizar e materializar a ajuda que ele sempre nos dá. Vinde a mim, todos que vos estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Mateus, capítulos 11, 28, capítulo 11, versículo 28 e 30. Olha aí. Aliviar, não é? Foi por isso que no começo dessa transmissão eu disse: a prece nos ajuda a entrar em comunhão fraternal com o alto. Seja para agradecer ou seja para requerer, não é? Ajuda. E quando nós interpretamos o que está escrito, não é? Na resposta dada pela espiritualidade e pelo codificador, diz o seguinte: eles dizem o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, as minhas aflições, elas podem ser resolvidas e são, não é? Em sua grande maioria, por essa comunhão entre os dois planos, que com o passar do tempo vai ficar cada vez mais singela, simples. E eu poderei ver onde errei, não é? O que não acontece agora e nem poderia. Então, meus irmãos, é preciso tentar. Não é? É como perdoar. A gente já escutou isso, porque quando Cristo disse, quando Pedro perguntou, mestre, nós devemos perdoar quantas vezes? 7 vezes? Ele disse, não, 70 vezes 7. Ele não disse que era 490 vezes. Ele disse sempre. E nessa resposta está inserida uma grande verdade. Nas aflições, nós devemos tentar sempre. Tentou, não deu certo, tenta de novo, 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 enfim. E começando repito, por pedir ajuda ao alto, não é? A prece é a força de vontade que não deixa o indivíduo, principalmente encarnado, que desconhece, na maioria das vezes, o sentido das suas aflições, porque nem sempre o atendimento fraterno, né, como diz Filomeno de Miranda, no atendimento numa casa espírita, a espiritualidade está autorizada a dizer por que o sofrimento. Ela, por vezes, diz: bom, é preciso mudar determinado isso aqui, vamos fazer o seguinte, há uma certa obsessão, todos nós somos obsidiados diariamente. E nós estamos vivendo uma guerra bastante dolorosa entre o bem e o mal. É claro que o bem irá vencer, mas a provação somos nós encarnados em tese, porque a influência espiritual no mundo hoje, para impedir que haja a concretização da mudança do planeta Terra de provas e expiações para regeneração, é grande demais. Tanto que irmãos que não precisavam nem estar aqui, como Emmanuel, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, estão reencarnando, ou já encarnaram.
para ajudar, para mudar a psicosfera da Terra, que está turva. Então, a espiritualidade, às vezes, não, a espiritualidade, como dizia eu, ela encaminha, não é? Venha tomar os passos para a desobsessão, faça o evangelho no lar. Minha gente, um evangelho no lar, 30 minutos, 20 minutos, uma leitura, uma explicação, ilumina o seu lar. E não tenha dúvida que vai modificar. O evangelho no lar também é uma maneira de fazer o bem. Vou abrir aqui aleatoriamente agora, que tem a ação do atendente fraterno. Aleatoriamente está aqui. Então, nós precisamos ter esse incentivo. Já não há mais tempo, minha gente. A gente não sabe quais são os nossos bônus horas. Observe que nessa quantidade de pessoas no mundo, a grande maioria sofre. É bastante ver os telejornais. Desabrigados, desempregados, moradores de rua, portadores de doenças infecto-contagiosas. Não é? Pobre na sua maior concepção. E nós que somos pobres de espírito, precisamos de ajudar. Não é? Tantos são, não é, os ditados populares que, se a gente escolhesse 4 ou 5, a gente poderia modificar a nossa vida. Ninguém é tão rico que não possa receber, nem tão pobre que não possa doar. Olha aí. Se você não tem nada para doar, doe a prece. Doe o trabalho. No livro Maria de Nazaré, pelo Espírito de Miramês, um livro bastante... conta toda a trajetória de Maria de Nazaré, né, que desceu várias escalas, né, e pediu para ser escolhida para ser a mãe de Jesus, o querido amigo Jesus, né, que não desampara nunca. Conta toda a trajetória, né, inclusive quando ela foi inquirida pelos sacerdotes, etc. Bom, da época, né, lá se diz o seguinte: para materializar o autor, para materializar essa nossa possibilidade de ajudar, mesmo sem ter nada, dizia o seguinte: mãos estendidas para Maria de Nazaré nunca voltam vazias. Veja a grandeza. Mãos estendidas a Maria de Nazaré nunca voltam estendidas. Ou vazias, apenas estendidas. Voltam carregadas. Não deixe passar essa oportunidade, não é? Sigam Cristo. Nas suas aflições, quando ele diz: vinde a mim todos aqueles que estão fatigados e eu vos aliviarei, estão aflitos. A fatigação é aflição, não é? Está sem saída. Ele vai te aliviar quando você levar o pensamento a ele. Ele vai mostrar um caminho, faça alguma coisa, ajude, vá num centro. Faça caridade independente da sua religião. Não pratique a maldade, não carregue a inveja, não seja arrogante. Utilize o famoso BIP, que nós estamos cansados de ver, né? Benevolência para com todo, indulgência para com os aflitos, e o perdão das ofensas. Façam tudo isso para estabelecer um critério de comunhão com o alto. As aflições não duram para sempre. E quando duram para sempre, entre aspas, né? Quando o espírito sofre uma existência inteira, como aconteceu com Jerônimo Grande, é porque foi ele que escolheu. Mesmo assim, ele não perdeu tempo, ele ministrava palestras, ele fazia, ele escutava pessoas. Nós temos exemplos dos mais diversos.
Se nós não conhecemos nada, o que fazer, nada, né? Nós procuramos até na internet, né? Nós vamos encontrar exemplos. Nós estamos falando isso 24 horas por dia, né? São várias palestras, essa daqui é mais uma. Embora eu não tenha a intenção de modificar o que os outros dizem, eu só apenas estou dando uma opinião mais simples, porque também não há necessidade de estabelecer palestras com um linguajar que uma grande parte do povo não consegue entender. Nós precisamos mostrar os exemplos de simplicidade do Cristo. Simplicidade de um Chico de Xavier, que quando foi elogiado, nem viu. Então, meus amigos, ficam esses conselhos. Não é fácil, não é. Mas dê o primeiro passo. Né? Estenda as mãos ao alto, e ela não volta vazia. Que Deus possa abençoar cada lar, que nós possamos ter a consciência e os nossos anjos da guarda possam nos incentivar nisso, e que nós possamos, sim, modificar, né, essa trajetória, e como dizia também Chico Xavier, eu não posso fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo final. Se você está estagnado ainda, está em sofrimento, né, você ou a sua família, tente buscar a resposta no alto, né? E quando puder, e se puder, ainda que em sofrimento, não é? Ajude. Porque se você olhar ao redor, poderia ser pior, e existem pessoas em piores condições. Muita paz e até breve.